isso. Estamos em 23 de outubro, começando mais um Política em Série e com um convidado muito especial. Não, ele não é o Diego. Ele é Ian Rebouças Batista, que está aqui e vai falar para a gente especialmente sobre Bolívia, as eleições na Bolívia, Morales e tudo que tem para lá. Além disso, Ian vai contribuir com observações sobre as eleições no Brasil, que é nosso tema, nosso eterno tema enquanto não acabarem essas eleições, e sobre a vacina e Bolsonaro. Ian, seja bem-vindo. Obrigado, Ranulfo, Wilber, Zé, boa noite. Olá, pessoal que está assistindo no YouTube. Um prazer estar aqui. Zé, Carlos Bolsonaro pede doação para a campanha porque o Queiroz só gosta do Flávio? Cara, é estranho, porque eu fui ver se era entre safra de laranja. Mas não, a gente está em plena safra. Começaram pesado, hein? Ui. Começou pesado. Wilber, vai de vacina chinesa, russa ou de cloroquina? Eu vou ficar em casa, velho. Só sai em dezembro. Ian, nosso convidado de hoje, é internacionalista, doutorando em ciência política da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Ciência Política. Então, estou apresentando ele e é o nosso primeiro convidado. E hoje estamos comemorando o nosso 10º episódio aqui no Política em Série. Então, mas nós vamos ao primeiro tema. Nosso primeiro tema é Bolsonaro politizou a vacina. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não será comprada, faltou colocar de jeito nenhum, se referindo à vacina contra o Covid-19 produzida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Quantos erros públicos tem a decisão de Jair Bolsonaro, Zé? Eita, são vários. Tem um acerto. Ele diz que não vai ser comprada sem comprovação científica. Logo ele. Né? Mas tem muitos erros. Porque o maior deles é você já ter dado quantia parecida ou próxima à que seria oferecida a outras vacinas que estão no mesmo estágio, né, que ainda não foram comprovadas, enfim, que ainda estão em fase de teste, na terceira fase. Wilber, tem mais erro? Tem muito erro aí. É melhor esperar. Eu acho que o principal erro é continuar politizando algo que não deveria ser politizado, mas a gente fala que vai ser sobre... Não, é porque é para as eleições de 22. Não acabou as eleições de 18 ainda. Mano. Queria saber se tem apelo com o próprio eleitorado do Bolsonaro, porque o eleitorado do Bolsonaro quer sair de casa também, quer retornar à vida normal, né? Eu acho que o eleitor do Bolsonaro quer tomar vacina em última instância. Será? Ele fica jogando isso por aí. Não sei também. Não sei o eleitor do Bolsonaro que eu estou tendo contato, que é um eleitor mais soft. Soft eleitor do Bolsonaro. Eu acho que o eleitor do Bolsonaro já sai de casa Casual. faz tempo. É negacionista. Já sai de casa e sem máscara, inclusive. Vacina para ele e nada é a mesma coisa. E se for chinesa comunista, aí é que ele não quer mesmo. Imagina. Esse tema da vacina tem grandes desafios a serem enfrentados. Não precisava de um presidente para complicar, né? Você tem uma vacina contra um vírus novo, então vacina contra um vírus que ainda não tem, digamos assim, um longo tempo de vida. É complicado, porque você não sabe exatamente quais são os efeitos dele, quais são o que é que você tem que combater, né, basicamente. Então, a ciência ainda vai precisar fazer um exercício de adivinhação para poder neutralizar isso numa vacina. Você tem uma urgência, porque o ritmo de contágio é muito alto, então o único remédio seria o isolamento social, e esse isolamento social isso quebra a economia de qualquer país, não dá para deixar as pessoas em casa por muito tempo e parar tudo. Então você tem uma urgência muito grande, uma pressão econômica muito forte, né, para que a vacina saia, e há toda uma discussão sobre qual é o nível de eficácia que a vacina precisa ter para ser aprovada. As agências reguladoras, não só no Brasil, né, mas fora do Brasil também, discutem isso. Se 70% de eficácia, se 50% de eficácia, até
que ponto a gente pode flexibilizar para aprovar essa vacina diante da urgência que ela representa, né? E a discussão também sobre as faixas etárias, se ela for mais eficaz na faixa etária mais crítica, isso justifica a aprovação ou não. Então, a gente já tem muita polêmica, a gente já tem muita discussão para fazer, seja qual for o laboratório. Se a discussão ficasse, pelo menos nos pontos técnicos, né, seria razoável se discutir, né, essas questões. Agora, levar para o lado não técnico, que é o que tem-se a se fazer, é de nenhum proveito, na verdade. Não sei. Eu acho que quem deveria ter sido isolado, Zé, desde o começo, desde o início da pandemia, seria o presidente da República, né? Tirar, inclusive, as redes sociais dele. Não, porque, você veja, a discussão ela é eminentemente técnica e ele levou para o universo político. Assim, há soluções, há saídas do ponto de vista técnico quando você pensa em saúde pública, em prevenção em relação a um vírus novo. Não, eu acho que a solução é essa que está sendo encontrada, essa que está sendo apontada. Existem outras vacinas sendo desenvolvidas, mas essa, salvo engano, no Brasil é a mais avançada. Pelo menos é muito mais avançada do que a cloroquina, que ele não esperou resultados científicos. Na verdade, saíram, né? Ele negou. Negacionismo é isso. Ian, mais alguma coisa aí sobre? Eu acho que ele devia ter sido isolado, mas agora ele está querendo aglomerar com o Centrão, quer aglomerar com Maia. Então, o oposto do que devia estar fazendo, né? Nem máscara está usando. É bom lembrar, né? Porque não são... Quem faz pressão agora, nesse momento, não é apenas os 30% da seita Bolsonaro, do eleitorado do Bolsonaro, aquele 30% que nunca derrete. Você tem governadores, né? Porque governadores não querem só resolver problemas de saúde. Para eles é importante também fazer política pública de saúde. Aquele mais sério ou aquele que quer fazer política, seja lá o que for. Mas você tem governador. Todos os governadores estão fazendo pressão em relação a isso. Vamos de eleições, vamos fazer um giro. Para variar, vamos fazer um giro pelo Brasil. Vamos começar aí pelo Sudeste. Quem começa? Wilber, teus destaques. Sudeste. Não, meu destaque é só um. Eu anotei aqui... tenho dois. Mas um não é sobre o Sudeste. Eu anotei aqui no meu papelzinho. Rapaz, estão fazendo um alarde. Eu ouvi dizer que Russomano derreteu. Bem, nesse calor, ok, mas... Ele caiu menos que 4 pontos na média aí entre as pesquisas. E Boulos decolou. Ele não subiu tanto assim entre duas pesquisas. De Boulos para o segundo colocado é o dobro, quase o dobro disso aí. E em 20 dias estão fazendo uma festa, acham que vai dar Boulos. Boulos está tecnicamente empatado com o Russomano pelo Datafolha, quero dizer. Não, que pesquisa foi essa? Pelo amor de Deus. A última pesquisa que saiu lá do Data. Meu Deus do céu, Berg. Não acredito. Vai dar Boulos. Saiu quando? Saiu hoje, foi? Deu 14 Boulos, Russomano 20. Quando você vai para a margem de erro, dá empate. Ave Maria, 6% de erro. Não. Uai, 3 3 para cima e 3 para baixo, né, Edu? 3 para cima. Isso. Isso, meu Deus do céu. Vai que o santo ajuda, meu irmão. Meu Deus do céu, Berg. Não, é muito ponto. É muito ponto para 20 dias. Rapaz, já pensou, vai ser aquele voo da... O voo da galinha. Da Marina, né? Se lembra da Marina Silva? Que ela vinha com tudo e de repente... Não, tá muito longe, gente. É muito alarde para pouca coisa. São Paulo, uma coisa me anima, é que as regras voltam a funcionar, né? Ou seja, o incumbent começa a disparar na frente, porque tem a máquina pública, tem o apoio do governador, o cavalo... campanha, né? Em si, a campanha faz em si campanha. Começa... O cavalo paraguaio começa a cair mais uma vez, de que novo. é o Celso Russomano. A esquerda, que quando se une tem voto, ou seja, como ela não concentrou no PT, ela está concentrando no Boulos, com ou sem café, mas está concentrando no Boulos. Então, ou seja, está tudo como deveria ser, tudo como a ciência política espera. Para mim, ninguém tá vai suficiente. cantar o jingle do Boulos.
Eu não ouvi, não lembro. Recomendo que escutem o da Manuela Dávila. Mas tem uma outra informação que eu vou deixar aqui para a galera discutir, né? Já que alguém vai falar de Rio de Janeiro e Marta Rocha? O nosso advogado da Pô, é o advogado, faltou, é o Diego, cara. Rapaz. Diego, inclusive, vai ganhar uma aposta aqui, vai ganhar dinheiro nesse canal. Só o Diego vai ganhar dinheiro nessa porra. Ele vai ganhar, eu vou errar. E eu ainda estou dizendo que Boulos não vai para o segundo turno, que é só alarde. Eu posso perder 2 nessas apostas. Sabe o que me deixaria mais tranquilo em relação à ciência? Se o França fosse com o Covas, que é o que todas as previsões apontavam em São Paulo. Mas qual é o seu destaque? Então, vê só, acho que o Zé tem informações também aí, a gente pode discutir depois. Pelas minhas contas aqui, podem estar erradas, eu peguei os primeiros e segundo colocados das capitais. Eu posso ter errado uma ou outra, porque eu esqueço, eu não sei o nome das capitais. Mas eu tô vendo aqui DEM com 5, MDB com 6, PSDB com 6, o PSB aí que você queria saber, 3, e PDT 2. Agora, então, aí, PMDB, PSDB, que é essa casadinha histórica aí desde 1994, pelo que eu saiba, e o MDB, como sempre, são os partidos que mais concentram primeiro e segundo lugares nas pesquisas eleitorais no momento. Um partido que mingou, que foi o DEM, e que agora parece que ressurge, já desde a última eleição, já teve bons resultados, e agora uma estratégia talvez mais nacionalizada do que foi nas outras. O PMDB, como sempre, se mantendo. PSDB, que foi bem na eleição passada, eleição municipal. Parece que a regra... O teu destaque não é um destaque, né? É uma tese, né? Quase praticamente. Isso aí. Se eu colocasse variáveis independentes, talvez. Diego faltou, ele fez uma previsão há 15 dias atrás de que Marta Rocha iria para o segundo turno com o Eduardo Paes. Marta Rocha está hoje, virtualmente, no segundo turno com o Eduardo Paes. Diego foi convidado para coordenar a campanha de Marta Rocha, voou para o Rio de Janeiro. E não disse, está lá, não desfalcou. E não nos avisou, descobrimos isso. E Carolina Botelho, no nosso vídeo sobre as eleições no Rio, também falou isso antes de sair as pesquisas mais atualizadas. Vamos continuar de destaque. Sul, quem começa? Então, eu tenho alguns destaques aqui do Sul, algumas coisas que me chamaram a atenção. Vou começar por Curitiba, né? Que não tem novidades. O Greca está sobrando, né? Obviamente, é a única aposta que eu faria nesse canal, que o Greca vai ganhar. Então, quem quiser apostar contra mim, estamos aí. O grande problema lá é você entender como isso aconteceu, né? Curitiba não é um território demarcado do DEM, ou seja, você não tem uma tradição grande de políticos já afirmados do DEM ou coisa assim. E como é que deu Greca tão à frente dos demais candidatos, né? A gente tem um histórico interessante aqui, eu levantei. Em 2008 deu rixa, né, no PSDB, e você sabe o que é que deu, né, depois do rixa. Não precisa nem a gente falar sobre ele. Eu acho que isso contribui um pouco para o Greca hoje, de alguma forma. E as eleições seguintes, de 2012 e 2016, elas foram apertadas. Se você dá uma olhada na dispersão dos votos, na concentração de votos entre os candidatos, né, em 2012 e 2016, você tem uma concentração baixa, o que significa dizer que houve uma competição bastante acirrada lá em Curitiba em 2016 e 2012, 2012 também, né? Mas 2012 foi vencido pelo Frauds, que derreteu, né? O Frauds desapareceu. Enfim, ele saiu com 66% de desaprovação da prefeitura e hoje acusa o Richa de ter boicotado ele, e por isso ele não consegue fazer ninguém mais, o PDT não consegue lançar um nome competitivo para disputar a prefeitura em Curitiba. O que sobrou disso tudo
foi o Greca e sem nenhum adversário aparente. Correndo por fora. Correndo por fora. Para mais informações, vê o vídeo do Domingos, né? Que está aí comentando Curitiba nesse canal. Vê Olha só aí. uma estatística da NBA de todos os candidatos aqui que eu estou olhando com intenção de voto acima de 40%, que são 5, 3 são do Denver. Estatística Boulos, NBA, eleições 2020. Outro destaque para o Sul vai para Manuela, né? Vai lá para Curitiba. Né? Manuela está à frente, não está sobrando como o Greca, eu não apostaria tão facilmente assim, mas está na liderança. Né? Todas as pesquisas, desde o começo, ela vem liderando, mas o que chama a atenção mesmo lá em Porto Alegre é o fracasso do incumbent. Né? O Ranu falou, ele está enfrentando um processo de impeachment e coisa e tal, mas é assustador você ver um incumbent nessa situação, que tem a máquina da prefeitura, teria, entre aspas, se não tivesse tão queimado, o apoio do governo do Estado, e mesmo assim você tem um desempenho muito baixo, né, para essas condições. Então, vale registrar aí esse fracasso tucano, digamos assim. Ian, você que está aí ansioso para falar de Aracaju, fica à vontade. Aracaju, né? Minha querida Aracaju que não tem acento, tá? Em alguns sites aí de cientistas políticos que divulgam informação de pesquisa, de intenção de votos. Aracaju está com acento, Aracaju não tem acento. Quem está liderando é o incumbente, Edivaldo Nogueira, ex-PCdoB, atual PDT. Ele foi eleito para o mandato, ele era do PCdoB, ao longo do mandato ele trocou de partido. Está com 34%. Está mais ou menos encaminhado às pesquisas desde o início, já boto ele já acima dos 30% de intenção de voto. Segunda colocada é a delegada Daniele, é uma outsider, está entrando na política agora, do Cidadania, com 19% de intenção de voto. Ela teve algum holofote na mídia local em Aracaju, porque ela estava denunciando esquemas de corrupção no hospital de campanha. Então, ela é uma novidade muito recente na política sergipana, só que o vice dela é o Valadares Filho, do PSB, que já tentou ser eleito prefeito de Aracaju algumas vezes, 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. Ele já tentou e sempre perdia para o candidato. Primeiro para o João Alves, do DEM, antes do Edivaldo, e perdeu para o Edivaldo também. Gostei da pronúncia. É que eu falo... E em terceiro lugar está o Rodrigo Valadares, do PTB, que também... Esse talvez seja o candidato bolsonarista que está com mais repercussão por lá, mas 10% somente. Aí depois tem Márcio Macedo, do PT, o PT fazendo questão de lançar candidatura também em Aracaju, com 6%, e Georlise, do DEM, com 4%. Acho que a reeleição do Edivaldo está mais ou menos encaminhada. Os cenários de segundo turno também colocam ele ganhando de todo mundo. Agora, assim, historicamente, Aracaju era um esquerdistão, né? Não tanto quanto Recife, mas sempre foi. Jamais. Começo dos anos de Recife, cara. O PT voava alto em Sergipe com o Marcelo Deda. O Edivaldo Nogueira, ele é herdeiro político do Marcelo Deda, porque ele foi o vice que assumiu quando o Deda teve que sair. Quando o Deda saiu da prefeitura para disputar governo, o Edivaldo ficou na prefeitura, e depois, quando o Deda teve que se afastar do cargo de governo para tratar do câncer, que trouxe ele a óbito, o Edivaldo também era vice dele. Então, o Edivaldo é mais ou menos o herdeiro dele, que era do PCdoB, e recentemente mudou aí para o PTB. Zé, vamos de Salvador? Bora de Salvador, cara. Salvador, apesar do projeto de poder, digamos assim, esse termo é meio forte, do PT na Bahia, né? Salvador ficou blindado durante todo esse tempo, né? O PT não conseguiu furar essa bolha da capital, e o ACM Neto vai emplacar o seu candidato, né? Com folga, ele vai liderando as pesquisas, né? Com mais, um dos casos do DEM aí do Wilber, né? Um dos casos do DEM bem sucedido, uma estatística booleana justamente.
Está aí o caso do Bruno Reis, né, o apoiado do ACM Neto em Salvador. Eu diria que é a volta do Toninho Malvadeza com força total. Agora, numa versão mais jovem. O nulo e branco é a segunda opção em Salvador. Nesse caso, claro que tem a margem de erro aí, mas a estimativa pontual é de que nulo e branco está acima. Um empate técnico. Ou seja, aí. a segunda opção em Salvador é comer acarajé, né? Não é nem candidato. Tô com a fome da fome. Vou manter Não essa. precisava dessa piada, velho. Pastor Sargento Isidório. Juntou pastor e militar aí, ó. Sargento. Esse pastor Sargento Isidório, eu acho que ele é uma figura muito caricata, né? Na Câmara ele tem uns discursos de oposição ao Bolsonaro do tipo assim, de doido já basta eu. Ele é muito figurão. Assim. Tem um vídeo de campanha dele pregando numa praça pública em Salvador, que é alguma coisa do tipo, isso aqui é o Brasil, porque é uma mistura de velho da Havan com exorcista de igreja. Com Cabo da Ciolo, com tudo que você pensar. O resultado é que ele está numa estimativa segundo lugar. Pontual. Não, ele está com 9% nessa pesquisa aqui que eu tive acesso, aqui que eu estou olhando, e nulos e brancos com 10%, né? Em termos de margem de erro. Tá muito isso mesmo. Falta pouco para o Bruno Reis levar aí, com um pouquinho mais de esforço, ele leva no primeiro turno, tal, né? Porque os adversários parecem não oferecer nenhuma resistência ou muito pouca resistência a ele. Bom, Recife não tem muita novidade, né? Aliás, tem algumas. Eu já falei sobre a disparada do moleque no outro vídeo, né? Enfim, o crescimento do João Campos é o destaque maior, né? Ele, com o apoio das duas máquinas, ele deslancha na frente, abre vantagem em relação ao segundo colocado, e eu acho que o segundo destaque da eleição em Recife é a delegada Patrícia, porque a Marília e o Mendonça, né, continuam ali mais ou menos no mesmo lugar. O Mendonça sofreu uma leve queda pela última pesquisa. A turma diz que ele vai derreter, mas ainda a gente não sabe se ele derreterá ou não, se será ou não o russomano recifense. Mas a delegada Patrícia, ao mesmo tempo, vem crescendo nas intenções de voto, é uma novidade, né? Apesar das redes sociais querer detoná-la, mas ela continua... Zé, delegada Patrícia é a Marta Rocha do Recife? Não, tá longe. Não faça isso com a Marta Rocha, cara. De maneira nenhuma. Mas, enfim, há uma guinada também na campanha da Marília, né? Os analistas mais próximos que estão lá e tal, eu não estou em Maceió, dizem que a Marília passou a apresentar, seja por vontade, seja pela força, passou a apresentar mais o PT, assim, vestir o vermelho, apresentar a estrela e o Lula, né, claro. Então, na sua campanha, que até agora não vinha fazendo, e vamos ver no que é que isso vai dar. Qual é o efeito dessa guinada na campanha da Marília. Tem um comentário sobre a eleição em Recife, que eu estou em Recife, tenho acompanhado a propaganda política, faço questão de almoçar assistindo todo dia, e, sim, está tendo Lula todo dia na propaganda de Marília. Agora, o destaque que eu queria trazer é que todo candidato traz um passinho na sua campanha. É um fenômeno, pô. Passinho é um fenômeno, cara. De direita à esquerda, de conservador a liberal, todo mundo com um passinho na campanha. Todo cidadão recifense sabe fazer pelo menos um gingado sequer. Assim, só para pontuar aqui, Edmilson Rodrigues do PSOL com 36% e Priante do MDB, quinto mandato de deputado federal, é o segundo colocado com 13%. É isso aí que o Diego sempre fala, o Edmilson Rodrigues, que é o que deixa ele feliz, né? A verve esquerdista do Diego com o PSOL. E em Manaus, o destaque aí é Amazonino Mendes, do Podemos, com 29%. Em segundo colocar, Davi Almeida, com 15%. Tu não queria falar de Fortaleza? Aí tem cara de segundo turno. Pode falar de Fortaleza. Cara, eu ia comentar esse negócio de Manaus, que eu acho muito curioso. O Amazonino já tinha, inclusive, anunciado sua aposentadoria. Isso. O cara sai lá da aposentadoria, volta
e volta nos braços do povo. É impressionante esse negócio. É um caso, assim, incrível, É né? como colocar o Romário para jogar na seleção brasileira de novo. É quase isso. É tipo... Você ofendeu o Romário, de alguma maneira. Mas... Eu acho, Muito, eu acho que Romário joga com o ataque atual aí, com o rendimento do ataque atual, o Romário joga. Fortaleza, as coisas estão tomando um rumo aí, né? O capitão Wagner caiu de 35 pontos para alguma coisa perto de 30. A Luiziane, do PT, subiu um pouquinho, saiu dali dos 18 e chegou agora aos 25. Mas o candidato do PDT, o Sarto, que é deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, que é o candidato dos Gomes, candidato do atual prefeito, candidato do Ciro e do Cid, já está com quase 20 pontos percentuais e está crescendo, né? Ou seja, não se esperava isso. Os outros dois principais concorrentes caíram e o Sarto cresceu. Eu não li sobre isso. Se os brancos e os indecisos, os votos brancos e os indecisos, para quem ele tende a ir, dado a gestão, né? Se a gestão for boa, com certeza tem uma relação condicional aí. Se a gestão foi irregular, esse indeciso tende a ir para onde? Ou se a gestão foi ruim, por exemplo, para onde esses indecisos vão? Porque a gente sabe que os indecisos e os votos brancos tendem a diminuir à medida que a campanha avança. Quanto mais próximo da eleição, menor esse... Deixa eu... para não dizer que a gente não falou do Centro-Oeste, né? Vocês esquecem do Centro-Oeste por alguma maneira, porque o Diego não está aqui, né? Então, para não dizer que a gente não falou do Centro-Oeste em nenhuma das capitais, eu destaquei Goiânia, que já foi a minha terra, já foi o meu lugar, né? Então, eu conheço alguma coisa da política. Tem alguma coisa contra lugar frio, Zé? Olha isso, velho. Então, eu já morei por lá, em Goiânia. O que chama atenção na eleição de Goiânia, você tem um empate na primeira posição, então você tem ali uma disputa relativamente acirrada entre o Valderlan, né, que é o candidato apoiado pelo Caiado, e o Maguito Vilela, que é um político já mais, digamos assim, experiente, né, do DEM, né, que, curiosamente, não está exatamente apoiado pelo Iris Rezende, que é uma figura assim, tradicional, diria, da política goiana. O Iris está na fase de eu vou botar o burro na sombra, eu vou me aposentar. É como voltar à década de 80, quando você fala Iris Rezende. Pois é, mas ele continua dando assim, muitas cartas, inclusive como ele está anunciando a aposentadoria, muita gente postou homenagens e fotos com ele, e não sei o quê, enfim. Quando as pessoas se aposentam, elas viram um certo, né? Elas ganham um certo glamour que não tinham antes. A gente que é da academia sabe muito bem disso e tal, mas o Iris está meio... Ele não subiu exatamente no palanque do Maguito, que se esperava mais a participação direta do Maguito lá. Eu acho que o Robert, que vai gravar uma edição especial para Goiânia, vai falar um pouco sobre isso. Mas, para terminar, a gente chama a atenção do derretimento do grupo do Perilo, né? Para não dizer... Vou falar mal de novo dos tucanos. O Perilo sumiu. O Perilo teve uma época que era o rei de Goiânia, não perdia uma eleição, enfim, foi 3 vezes governador daquela terra, e eu ficava pensando, meu Deus, mas a gente não tem outra opção. Enfim, o fato foi a amizade dele com a Dilma. Sacanagem, né? O fato é que o grupo do Perilo sumiu, o PSDB não está na disputa, simplesmente não tem um candidato competitivo, o que é assustador para o PSDB em Goiânia, em Goiás, de forma geral. Pausa para o café, vamos continuar o programa e, finalmente, vamos falar sobre a Bolívia, ou melhor, as últimas eleições na e da Bolívia. Ian, nos fala aí sobre as eleições de 2019 e esses desdobramentos aí que levaram à fuga de Evo Morales. Hoje em dia está cada vez mais complicado não chegar à conclusão de que em 2019 o que aconteceu foi um golpe na Bolívia. Não que o Evo Morales seja uma referência de líder democrático,
Mas a gente pode começar a discutir a eleição de 2019 na Bolívia com o referendo de 2016, que o MAS propôs para colocar fim ao limite à reeleição do presidente na Bolívia. Plebiscito esse que foi perdido, né? A população da Bolívia não achou que deveria ter fim o limite para a reeleição. Contudo, isso não impediu que Evo Morales saísse candidato na eleição de 2019 e o Tribunal Eleitoral da Bolívia acatou, aceitou, né, a candidatura do Evo Morales e ele concorreu. E daí você já tem todo um cenário com oposição bastante revoltada com isso, incomodada com essa candidatura do Evo Morales. E isso se tornou ainda mais agudo quando, no processo de contagem de voto, você tem dois sistemas de contagem de voto lá. Um sistema mais rápido, que você pega todos os votos de uma sessão e vai adiantando a contagem, e você tem a possibilidade, que é muito mais lenta, obviamente, de voto a voto, que demora muito mais. Você estava fazendo a contagem pelos votos rápidos, e quando você chega a 80% de urnas apuradas, a indicação era de um segundo turno entre o Evo Morales e o Carlos Mesa. Você interrompe a votação, 3 horas depois retoma a votação, agora votando voto a voto, contando voto a voto, e com o Evo Morales ganhando no primeiro turno. E isso aí levou o pessoal para a rua, gerou protesto, muita violência. Você tem a figura de uns agitadores políticos que foram responsáveis por radicalizar, de fato, esse protesto da oposição. O nome do cidadão é o Luiz Camacho, apontado como o Bolsonaro boliviano, anda nas ruas com arma na mão, é muito religioso, evangélico, conservador, empresário do departamento de Santa Cruz, que historicamente é um departamento contrário ao MAS. E a coisa piorou mesmo quando o Exército sugeriu para o Evo Morales que ele saísse do país, que ele renunciasse. E aí foi junto com o Evo, foi o vice, foi o presidente do Senado, foi o primeiro vice-presidente do Senado, e a Janine Áñez, segunda vice-presidente do Senado, foi a que sobrou da linha sucessória e que se autoproclamou presidente, para oficialmente num governo interino que deveria organizar eleições no início de 2020. Né? Essa eleição não aconteceu por causa da pandemia. Mas esse foi o cenário de 2019. Ou seja, aí você tem também a OEA com um relatório indicando que houve fraude. Não ficou comprovado que houve, de fato, fraude na contagem de voto. Houve esse mal-entendido aí do processo mudar. A gente sabe que eleições, o resultado da eleição é incerto, mas o procedimento ele tem que ser certo. O procedimento ele tem que ser previsível. Quando você muda a regra no meio do jogo andando, isso gera, no mínimo, suspeitas em relação ao procedimento. E aí, o Evo Morales foge, você tem um governo interino até o início do ano de 2020, quando você deveria ter novas eleições e acabou não tendo. Aquelas eleições pareciam... tinha cheiro de fraude, cara de fraude, aspecto de fraude, tudo para ser fraude, né? Esse intervalo aí das 3 horas foi o que gerou. E outra coisa, teve naquele momento o acompanhamento de órgãos internacionais? Sempre teve. Estava tendo ali acompanhamento de organismos internacionais, de observadores internacionais. A OEA foi o que eu destaquei, porque acabou assumindo protagonismo em toda essa discussão. Se eu não me engano, teve um pessoal dos Estados Unidos que foi fazer uma análise, aquelas análises estatísticas de resultado de eleição, e indicou que o que foi apontado pela OEA como fraude, na verdade, não era fraude, era um comportamento normal que você encontra em eleições. Recentemente, só para dar um spoiler de algo mais recente, tem um grupo, eu até separei aqui o nome do grupo de pesquisa, o Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica comparou o resultado da eleição de 2019, que em última instância foi anulada, o Tribunal Eleitoral Boliviano anulou o resultado daquela eleição, e é muito semelhante com o resultado de 2020. O MAS, o partido do Evo Morales, está, inclusive, tomando isso aí como a prova definitiva de que não houve fraude e que, na verdade, o que aconteceu foi um golpe das forças conservadoras, evangélicas na Bolívia. Tem uma outra coisa, assim, só para situar quem nos assiste, que é quantos mandatos consecutivos cumpriu o Evo Morales? 3. Foram 3 mandatos consecutivos. Ele estava querendo o 4º, quando ele concorreu em 2019.
o limite constitucional boliviano era 3, né? Ele queria acabar de vez com esse limite. Foram 14, 15 anos no poder, de 2006 a 2019. Ele não já tinha alterado o limite, não, né? Já, né? A Bolívia passou por um processo de reforma. Eram 2, ele fez para 3 e depois queria para o 4. Isso. Se eu não me engano, esse terceiro mandato ele foi incluído na reforma constitucional que a Bolívia passou quando no governo Morales, né? Essa reforma constitucional, inclusive, num momento muito marcante, o Estado boliviano passa a ser plurinacional agora, enfim, toda a revolução socialista que o MAS e o Evo Morales trouxe para a Bolívia. De uma maneira geral, a América Latina não é um bom exemplo de qualidade democrática, mas você tem ali Chile, Uruguai e Costa Rica com posições em todos os indicadores de qualidade democrática, competindo ou melhores. Inclusive Uruguai, Chile, Costa Rica é muito melhor do ponto de vista de qualidade democrática do que os Estados Unidos, que é o nome que todo mundo lembra quando fala em democracia. Mas a Bolívia é classificado, na maioria deles, como um Estado não só com falhas, né? Mas, por isso, se você pegar o indicador do The Economist, não é nem democracia com falhas, é regime híbrido. Ou seja, o Videno classifica como autocracia eleitoral, aquele Regimes of the World, lá, a categoria do Videno. Só que eu acho que a gente pode tirar, e já puxando para a eleição de 2020, boas notícias para a democracia boliviana a partir do pleito de agora de 18 de outubro. Principalmente porque, aparentemente, tivemos uma eleição limpa e justa. Estava lendo hoje mais cedo alguns relatórios de observadores internacionais dessa eleição de agora de 2020, e aparentemente os procedimentos foram seguidos conforme planejado, os perdedores aceitaram o resultado eleitoral, o que antes mesmo da divulgação oficial do resultado, que só saiu hoje sexta-feira, dia 23. Uma coisa que me chamou a atenção foi um alto turnout, 88%, o mesmo turnout da eleição de 2019, em plena pandemia, né? A gente teve outro caso de eleições pandêmicas com alto turnout, Coreia do Sul e Polônia. Mas, nesses casos, você teve o uso de tecnologia, você teve a expansão do período de votação, e na Bolívia isso não aconteceu. As adaptações institucionais que aconteceram para a eleição acontecer na pandemia na Bolívia foram meramente protocolo sanitário. Então, usar máscara, distanciamento. Então, você teve um turnout muito alto na Bolívia, o que acaba colaborando com essa ideia de que a eleição foi um processo onde a população boliviana pôde, de fato, eleger a sua preferência, né? E aí elegeram o Arce, né? O Arce que rebaixou o Corinthians em 2007. Não sei se todos vão pegar essa. Boa. Só por isso já merecia, hein? Claro. O Arce depois foi ministro da Economia do Evo Morales, surfou na onda das altas das commodities. Então a Bolívia, quando cresceu na primeira década do século XXI, foi com o Arce como ministro da Economia, um tecnocrata, entrou na política quando foi indicado pelo Evo Morales, estudou economia no Reino Unido, foi professor nos Estados Unidos, e um perfil muito mais moderador e conciliador do que o Evo Morales. Eu acho que também essa é uma boa notícia para a democracia boliviana. Ele já algumas semanas atrás, o Evo Morales disse que os veículos midiáticos na Bolívia tinham uma parcela de culpa pelo que aconteceu em 2019 e que algo deveria ser feito a respeito disso. Mas o Arce já falou que não vai ser bem assim, a mídia tem que funcionar livremente para a democracia funcionar de acordo, garantiu que a justiça vai ter também liberdade para julgar o caso do Evo Morales. Então, ele está sinalizando para governar para todos os bolivianos, como ele colocou. Inclusive, num discurso de vitória que ele fez essa semana, ele nem citou o nome do Evo Morales, já disse que o Evo Morales não vai ter cargo no governo dele. Talvez, não dá para dizer, a mera futurologia aqui agora, a gente tem uma referência na região de presidente que foi eleito para dar continuidade ao governo do antecessor no Equador, né? O Lenín Moreno foi feito numa plataforma correísta e logo se tornou opositor do Rafael Correa. Então, tem quem diga que talvez o Arce, por ter um perfil tão mais distante, talvez, ou menos radical que o Evo Morales, possa talvez também vir a ser um novo Lenín Moreno. Mas aqui é mera especulação.
o Arce, ele tem, de fato, acho que talvez a diferença aqui vai ser o partido, né? O MAS, ele é um partido muito mais institucionalizado do que o partido do Moreno e do Correia no Equador. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, a gente sabe que democracia é um acordo sobre regras, né? Se você não tem o acordo sobre as regras, você não consegue manter uma democracia. Mas esse acordo ele não pode ser esperado da bondade de quem participa dela, né? Eu já dizia o Dow. Se você não tiver uma oposição forte e uma convicção do governo de que não é possível suprimir essa oposição, você não consegue manter uma democracia. A realização dessa eleição, o que ela tem de positivo é a ideia de que você tem ali dois grupos já montados que pode chegar a essa conclusão de que nenhum dos dois tem força suficiente para simplesmente suprimir o outro do jogo. Isso é o suficiente para manter uma democracia. Mas eu olhei para o caso da Bolívia, onde dei uma estudada, e tem muitos complicadores. Um deles é o caldeirão de nacionalidades ou de etnias, como queira chamar, que tem lá dentro, né? Então, a tal reforma do Evo Morales reconheceu 36 nacionalidades. Imagine o que é isso. São muitos grupos dentro de um mesmo país. Tem também divisões religiosas, né? Porque aí tem uma aliança, entre aspas, entre de cristãos, seja da Igreja Católica, seja da Igreja Protestante, versus grupos étnicos e tal. Então, isso também divide a Bolívia. Então, é um caldeirão de coisas, né? E não é trivial você estabelecer uma democracia estável numa conjuntura como essa. Em primeiro lugar, qual a chance de que o atual eleito não comece a sonhar ou ouvir passarinhos com a voz do seu antecessor, né? E a outra pergunta seria, será que uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você faz, né? Se de fato as instituições judiciais vão ter autonomia para, de fato, julgar. E o terceiro ponto, mais voltado para essa questão da oposição que o Zé falou, quando o Evo fugiu, os militares, né, assumiram e tomaram as rédeas da situação. Quão próximos são os militares de quem foi eleito e se há uma chance de que esses militares continuem em oposição, porque durante muito tempo não foram. Boa pergunta, Wilber. Eu não sei. O posicionamento do exército boliviano enquanto instituição e a sua relação com o MAS é uma questão que me foge. Mas a gente sabe o quão isso é fundamental para a América Latina, né? Diversas situações onde eles foram o fiel da balança ali em termos de ruptura ou continuidade ou até mesmo legitimidade de um governo, né? O Exército, as Forças Armadas na América Latina tem essa função de peão aí no tabuleiro. Peão não jogo xadrez, não sei. Ian, duas coisas que eu queria que você situasse quem nos assiste. A primeira delas é o governo da presidenta interina, que foi candidata e desistiu. E o segundo ponto é a base econômica da Bolívia, que eu acho que contribui, né, pelo menos do ponto de vista teórico, a literatura aponta que contribui para essa instabilidade. O governo da Áñez, ela foi legitimada enquanto aquele governo provisório que devia chamar novas eleições, ponto. Aí veio a pandemia, né? A Bolívia não é um país que está lidando bem com a pandemia. Você tem poucos testes, o panorama da América Latina, né? Poucos testes, muita gente morrendo, a situação de calamidade pública. Muito na esteira do que o Zé trouxe, eu acho que uma boa notícia que a gente tem a partir do pleito do último dia 18 lá, é essa ideia de que tentativas extra-institucionais de assumir o poder, elas estão desencorajadas, pelo menos por enquanto, na Bolívia, a partir dessa derrota cachapante que teve a oposição na Bolívia, né? O cara ganhou em primeiro turno, com mais de 50% dos votos. E sobre a estrutura econômica da Bolívia, é aquele perfil, eu diria, exportador primário de minerais. Tem até a participação do Elon Musk no episódio de 2019, onde ele colocou no Twitter de que daríamos um golpe onde quer que seja, algo do tipo assim.
ele muito interessado em campos de lítio recém-descobertos na Bolívia, que pode vir a ser aí 1/3 da produção de lítio pode sair do deserto de sal da Bolívia. Quer dizer, é muita coisa. E lítio a gente sabe que é bateria, é carro elétrico. Então, existe esse interesse de grandes potências ou de grandes multinacionais no que a Bolívia tem a oferecer. Além do lítio, vai ter o gás, vai ter o petróleo. Então, a Bolívia, a estrutura econômica da Bolívia é mineral, basicamente. Vão devolver a nossa refinaria ou não? O Arce, inclusive, teve um acordo que foi assinado entre o governo Bolsonaro e o governo Agnes. E aí, na entrevista do Arce para a Folha de São Paulo essa semana, ele disse que vamos rever esse acordo novamente. Opa! Olha aí, tá vendo aí? Vamos rever porque foi um governo ilegítimo, segundo ele, o governo da Agnes, que assinou esse tipo de coisa. Ilegítimo? O governo da Agnes, bom. Aí é o discurso do Márcio, né? O discurso do Márcio. Mas eu tenho aqui uma notícia para o Zé. Essa região aí de lítio e tudo mais, ou seja, é muito minério numa região aí que envolve pelo menos 2, 3 países, ou seja, tem tudo para se parecer com o Sudão do Sul, com o Congo. Olha só, Zé, a gente vai ter exército paramilitar aí na América do Sul, a gente agora é ladeira abaixo só. Maravilhoso. Imagina uma vizinhança como essa, hein? Todo mundo quer. Uma outra coisa assim que positivamente me chama a atenção é como o candidato recém-eleito respeita, por exemplo, a imprensa, né? A gente sabe que a imprensa é uma variável fundamental nas democracias. Então, se você olhar, e aí o Wilber chamou a atenção para uma coisa, né? Candidato eleito que começa a conversar com um passarinho, ele estava fazendo referência ao ditador Maduro da Venezuela, cujo passarinho era a reencarnação, ou pelo menos o Hugo Chávez estaria incorporado no passarinho. Mas o Chávez começa, né, quando ele é afastado e quando ele volta, ele coloca toda a culpa, né, na imprensa. Aí você vai para a Argentina, Cristina Kirchner é declaradamente inimiga do Clarim. Enfim, o Brasil não precisa mais nem comentar, né? A gente tem aí eu não queria encerrar a live. falar... E vamos encerrar assim, então. Mas eu não queria falar tão mal dos populistas e dizer que o nosso aprendiz de populista também é intrigado da imprensa, né? Então, esse é um caminho que eu acho que positivamente positivo, né? Acho que não dá para esperar uma lei de meios vindo, como teve com a Cristina Kirchner, com o Arce, não. É por isso que eu entendo que ele tem um discurso mais moderado e, de alguma forma, acredito no que ele tem dito a respeito da moderação e da liberdade de imprensa, da liberdade da justiça de julgar o que passou em relação ao que aconteceu em 2019. Então, talvez, tendo muito mais a pensar que ele possa ser um novo Lenin Moreno do que um Maduro, em termos de seguir o antecessor. Ele foi eleito com a participação de um grupo que apoia o Evo, né? Enfim, que entende que o Evo foi injustiçado, que o processo é injusto, etc. e tal. E esse povo espera uma resposta. Se ele fizer o contrário, não corre um risco de fraude eleitoral ou coisa do tipo? Ele está colocando hoje que uma autocrítica, também falaram em autocrítica na eleição da Bolívia, a autocrítica do MAS é de que o Evo não deveria ter tentado o 4º mandato consecutivo. E essa aparentemente, é o discurso do partido. Então, se a gente se considera também que uma disputa interna do MAS para saber quem seria o candidato, o Arce foi eleito, você tinha o que acabou saindo como vice dele, e era muito mais radical. Eu vou até trazer o nome dele aqui, não é um nome de fácil lembrança. Pachuquito. Isso, não, é quase isso. Brincadeira. Quase Pachuquito. Ele era muito mais radicalizado, era favorito do Evo Morales, mas foram de Arce. O partido escolheu o Arce. Então, talvez exista uma disputa interna no partido, onde o pessoal mais moderado e radicalizado esteja disputando força, né?
Nossa, então... É aquela situação, Ranulfo, que a gente tinha parecido aí em 2018. Assim. É bom não derrubar esse presidente que o vice... Botaram ali o vice não é lá muita coisa boa, não. Eu acho que é isso, né? A nossa conversa aí, e aí o Ian deu um panorama geral e bastante esclarecedor. Vai direto para a Globo News. O cara é bom, hein? O cara é bom. O cara fez o dever de casa, Zé. Fiz o dever de casa. Fez o dever de Como é o casa nome sobre a daquele cara que fala a política internacional da Globo News, pô? Guga É o Guga Chakra. Chakra. O Guga Chakra aqui do Política em Série. Desarruma o cabelo aí, Vou Ian. dar uma cabelo agora. Mas é isso. Eu acho que sobre Bolívia tá bom, né, bicho? Pô, Acho que foi a bom. gente pode encerrar aqui o programa aqui só com... não tem rapidinha hoje, eu acho que a gente pode terminar com as indicações. Quem começa aí? Ian, você é o convidado. Qual é a sua indicação? Vou indicar uma música, Arnaldo. Você falou que podia indicar qualquer coisa. Qualquer coisa, até um sanduíche. Pronto. A música é Bolívia, o nome do Jorge Drexler, um cantor uruguaio, com o Caetano Veloso. A música Bolívia é muito boa. Você vai cantar um trecho? Não. Não. Quem vai mais, Bom, a minha indicação, ó, Bolos. deu bolos, tá? Eu vou aqui indicar da Carol Florentino, fica aí. Tô brincando, brincadeira. A minha indicação é A Máquina do Ódio, tá aqui. Um livro escrito pela Patrícia Campos Melo. Eu estou curioso para saber o que ela sabe sobre a máquina do ódio, sobre a máquina de fake news e a eleição do Bolsonaro. Opa, desculpa. A eleição do Bolsonaro. Eu vou dar uma lida, eu não li ainda, mas estou com uma expectativa bem alta. Eu vou indicar o jingle da Manuela Dávila. Vocês precisam escutar esse jingle. Então, Esse programa está comunista hoje, cara. Irado. Vocês precisam lá, você vai ver que eles fugiram das marchinhas. E eu quero que vocês digam aí nos comentários se vocês acham que Foi o esposo jingle dela tem que ser marchinha ou não. Mas não sei quem foi. Mas não é marchinha. É importante. Dê uma olhada lá. É tipo Beatles. Cidadão quem? Duca Lendecker, o esposo de Manuela Dávila. Não sabia, velho. Como Sério? assim? Sim. Meu irmão. Isso aí, cidadão quem? Eu vou de podcast. Tem cara de pouca vogal. Tem cara de pouca vogal, né? Tem. Eu não vi, eu vou ter que ouvir, ver. Eu vou de podcast. O podcast é o Freud Podcast. É um feito por psicólogos, sem politicamente correto, e a turma discute política, discute neurose, paranoias, e eu só não sei se discute psicotrópico, não passei por eles ainda. Pessoal, hoje é aniversário de 80 anos do único rei do Brasil, do Rei Pelé. É o maior do Nossa Senhora, podia ter passado 100, né, bicho? E mandar um abraço aí para o nosso amigo Robert Bonifácio, professor da Universidade Federal de Goiás, que foi o número 171 inscrito no nosso esse número. inscrito no nosso canal. Robert Bonifácio, cientista político aí, que foi o inscrito. Ele, assim que ele se inscreveu, mandou uma mensagem para mim reclamando. Então é isso, meus amigos. Vamos embora. Ninguém vai cantar parabéns para o Pelé. Ô Zé, mas você confundiu o Pelé com o Edson Arantes do Nascimento? A gente não sabe muito bem quem é, né? Aniversário, é bom lembrar. O Pelé é uma coisa, o Edson é outra, completamente diferente. É isso, vamos lá. Ian, brigadão. Valeu, Ian. Obrigado a vocês pelo convite, gente. Muito honrado. Muito bom. Sempre.